A gente sabe que a Páscoa tá aí, né? E com ela vem os ovos de chocolate, a família reunida. Mas a verdade é que, por trás de tudo isso, existe algo muito mais profundo, uma verdadeira jornada espiritual. Hoje nós vamos mergulhar na essência da Páscoa para entender de onde ela veio e o impacto que ela pode ter de verdade nas nossas vidas. Então, vamos lá. Qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? O que realmente está no coração da Páscoa, além das tradições que a gente já conhece? Para a gente encontrar essa resposta, vamos precisar ir um pouco mais fundo, sabe? Olhar além da superfície para uma história que, olha, atravessa milênios. Essa história toda se apoia em 3 pilares. E que pilares? Pensa bem. Libertação da opressão. O sacrifício que torna essa liberdade possível. E, por fim, a renovação, que é a promessa de uma vida totalmente nova que surge disso tudo. Vamos desvendar cada um desses temas. Ok, vamos começar essa jornada. E ela começa lá atrás, no Velho Testamento, no livro do Êxodo. É lá que a gente encontra a base de tudo, a primeiríssima Páscoa. O cenário era de puro desespero. Por gerações, o povo de Israel sofreu sob uma dura escravidão no Egito. Era um tempo de muita angústia, de sofrimento e de um clamor constante por liberdade. Um clamor que chegou aos céus. E a resposta de Deus veio com instruções bem específicas, entregues a Moisés. E cada passo aqui tem um simbolismo enorme, sabe? Primeiro, sacrificar um cordeiro perfeito. Segundo, marcar as portas com o sangue desse cordeiro como um sinal de proteção. Terceiro, uma refeição com carne assada, pães sem fermento e ervas amargas. E por último, todos deviam estar prontos para partir a qualquer momento. Isso não era só um ritual, era uma preparação real para a liberdade. E aqui está o momento decisivo. O anjo da morte passou pelo Egito, mas ao ver o sangue do cordeiro nas portas das casas dos israelitas, ele passou por cima. Ele poupou os primogênitos daquela casa. Esse ato de proteção divina é o coração de todo o evento. E isso nos leva direto ao nome da celebração. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa literalmente passagem. É exatamente isso, a celebração da passagem da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida. Certo, agora vamos dar um salto no tempo, porque essa história antiga não para por aí. Ela se aprofunda, ganha um significado completamente novo e se torna nada mais nada menos que o pilar central da fé cristã. E aqui fica a grande pergunta, não é? Como é que o sacrifício de um cordeiro lá no Egito se conecta com o evento mais importante que celebramos hoje? A resposta está numa analogia poderosíssima. Olha só que incrível essa comparação. De um lado, o cordeiro no Egito, um sacrifício animal que trouxe proteção e libertação física. Do outro lado, Cristo, o Cordeiro de Deus. O sacrifício não é de um animal, mas do próprio Filho de Deus. O sangue dele não protege de uma praga física, mas purifica do pecado. E a libertação não é mais de um país, mas é uma libertação espiritual que leva não a uma terra prometida, mas à promessa da vida eterna. A conexão é direta. A Páscoa cristã, então, não é só sobre o sacrifício. É sobre o que veio depois, a vitória. A ressurreição de Jesus é a conquista definitiva sobre a morte, abrindo o caminho para a vida eterna para todos que creem. Ok, mas e aí? O que essa história de sacrifício e vitória significa pra gente, hoje, no nosso dia a dia? Como podemos, de fato, viver a ressurreição? A mensagem da Páscoa é muito mais do que só uma data no calendário. É um convite contínuo, um convite para a gente experimentar essa mesma transformação em nossa jornada, sair da escuridão para a luz, do desespero para a esperança. E é interessante que essa transformação muitas vezes acontece justamente no meio das dificuldades. Assim como a jornada de Israel começou na aflição, as provações da nossa vida podem levar a um crescimento espiritual imenso. Com fé, nós podemos ser, como diz um dos textos, polidos, moldados, lapidados por Deus. A esperança da Páscoa nos dá força para perseverar, com o alvo de refletir a luz de Jesus. E essa passagem do apóstolo Paulo resume isso perfeitamente. Ela nos lembra que, por mais difíceis que sejam as lutas de agora, elas são temporárias e pequenas perto da promessa de vida e glória eterna que nos espera. E esta é a promessa final da Páscoa. É uma afirmação poderosa de que nenhuma escuridão é permanente.
A ressurreição garante que a esperança nunca está perdida e que a vida nova pode sim brotar, mesmo das circunstâncias mais improváveis. E para a gente se encerrar essa nossa análise, vamos tirar um momento para refletir com uma oração inspirada em tudo que a gente conversou. Uma oração que se baseia na palavra de Deus e nos convida a trazer essa mensagem para dentro do nosso coração. Senhor Deus, nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Que a lembrança daquela passagem da escravidão para a liberdade possa nos inspirar a viver livres do pecado. Nos ajude a encontrar esperança no meio das provações e a força para carregar a nossa cruz, sabendo que a vitória final sempre será tua. E que a alegria da ressurreição encha os nossos corações e nos guie sempre nos teus caminhos. Amém! Que a mensagem de renovação da Páscoa possa ecoar em nós, não apenas hoje, mas todos os dias.